E nós chegamos ao nosso Countdown TRS São Paulo 3 de 12. Se você não assistiu aos últimos 2 vídeos, confira no meu canal do YouTube o Countdown, contagem regressiva número 1 e número 2. Nós trabalhamos anteriormente acerca da composição e da competência dos órgãos da Justiça Eleitoral. Tudo bem? O tema de hoje, alguns alunos pediram e estou adaptando às necessidades de vocês. Não é? Então, eu dividi aqui qual que é o tópico do edital TRS São Paulo e o tema que nós estamos trabalhando nesse tópico, ok? Um tema muito importante acerca do tópico resolução do TSE de número 21.538 de 2003, que trata acerca dos processos eleitorais no cartório, como, por exemplo, alistamento eleitoral, emissão de segunda via, transferência eleitoral e outros processos. Um dos processos que mais gosta a Banca Fundação Carlos Chagas é a transferência eleitoral. Então, Bruno está, por exemplo, em um município, ele quer transferir o título de eleitor para um outro município. Quais são os requisitos para que ocorra essa transferência é o que mais é cobrado nas provas do TRE, principalmente pela Banca Fundação Carlos Chagas. Então, vamos recapitular quais são os requisitos para que haja a transferência de título de eleitor? Se você lembrar, você vai conseguir recapitular que o eleitor ele precisa estar no novo domicílio há pelo menos 3 meses. Então, ele precisa provar 3 meses no novo domicílio, no mínimo. Ele precisa estar quite com a Justiça Eleitoral. Então, se ele deixou de votar em 3 eleições consecutivas e possui uma multa a ser paga e não pagou, ele precisa estar quite para efetuar a transferência. Bem, se ele realizou uma transferência há menos de 1 ano, ele não pode efetuar uma nova transferência. Até porque é importante que seja provado no mínimo 1 ano da última transferência ou do alistamento eleitoral. Então, precisa ter esse interregno, esse intervalo de 1 ano do alistamento ou da última transferência. E, principalmente, ele precisa realizar a transferência até 151 dias antes da data das eleições. Ou seja, dentro dos 150 dias que antecedem as eleições, esse cadastro eleitoral ele é fechado, impedindo alistamentos eleitorais e transferências de título. Então, vamos recapitular os requisitos? Realizar a transferência até 151 dias antes da data das eleições, provar que está quite com a Justiça Eleitoral, estar no novo domicílio há pelo menos 3 meses, comprovados isso sob penas ao próprio eleitor, não é? E que ele realize essa transferência, que haja um intervalo de 1 ano do alistamento ou da última transferência. Mas temos exceções. Quais são as exceções? Se o for um servidor público que foi removido pela administração pública, um servidor público civil, autárquico, militar, que foi removido pela administração pública, como houve um interesse da administração, 2 requisitos ele não precisa comprovar, que é o domicílio eleitoral de pelo menos 3 meses e o intervalo de 1 ano do alistamento ou da última transferência. Por questões óbvias, se ele foi removido pela administração, ele, por exemplo, será removido a todo momento, como que ele vai comprovar esse intervalo de 1 ano, por exemplo, da última transferência e até mesmo o domicílio eleitoral? Impossível. Não é? Então, atente-se a essa exceção. Então, nós vamos agora responder uma questão da Banca Fundação Carlos Chagas acerca da transferência de título eleitoral. Vejam só. Essa questão foi cobrada em 2015 e diz assim: a transferência de domicílio eleitoral, letra A, cabe ser objeto de recurso por qualquer delegado de partido, caso deferida pelo juiz eleitoral. Para responder essa letra A, eu vou dar um macete para vocês, o macete DDT. Ou seja, se houver deferimento do título, no caso aqui é deferimento da transferência, um delegado de partido poderá entrar com recurso no prazo de 10 dias. Então, viu por que aqui é DDD?
DDD, deferimento, delegado de partido, 10 dias. Ah, professor, se é o DDD, que é o nosso macete, e a letra A está falando que cabe recurso por delegado caso seja deferido, a letra A está verdadeira e provavelmente é o gabarito. Vamos analisar as próximas. Letra B. Deve ser requerida ao cartório eleitoral do novo domicílio para ser admitida até 120 dias antes da data da eleição. Cuidado! O prazo é até 151 dias antes da data da eleição e essa transferência ela pode ser solicitada no seu cartório eleitoral de origem ou no cartório pelo qual você deseja essa transferência. Letra C, então a letra B está falsa por conta do prazo, não é? Letra C, não cabe ser indeferida ou denegada caso o eleitor não esteja quite com a Justiça Eleitoral. Falso. Um dos requisitos não é estar quite com a Justiça Eleitoral. Então, quando a letra C diz que não cabe ser indeferida, na verdade, cabe sim. Letra D. Tem como requisito para ser deferida a comprovação de residência mínima de 6 meses no novo domicílio. Já está falso, paramos por aqui. Olha só, são 3 meses, não é? Inclusive nos casos de transferência do título do servidor público civil militar autárquico. Se tivesse 3 meses, ainda estaria incorreta por conta do inclusive. Seria aqui a necessidade de um salvo nos casos de transferência de título de servidor público civil, militar, autárquico ou de membro de sua família. Letra E. Tem como requisito para ser deferida a comprovação de residência mínima de 6 meses no novo domicílio. Falso, porque são 3 meses. Se tivesse 3 meses, seria verdadeiro por conta do exceto nos casos de transferência de título. Mas torna inválida a letra E por conta dos 6 meses. Seriam 3 meses de comprovação. Desta forma, nós já havíamos encontrado o gabarito. Questão 3 de 12, nossas dicas do Countdown, gabarito letra A. A gente fica por aqui e voltamos amanhã com a dica de número 4. Beijos e até mais. Tchau, tchau.